Vamos lá. Como que eu vou trabalhar isso de forma estruturada, implacável, controlada? Primeira coisa, vamos ver o que essa ocorrência faz. A recorrência fala o seguinte: uma vez por mês, você vai executar tal coisa às 3 horas de Brasília, tá? 3 horas de Brasília pode ser 3 horas da madrugada para não impedir ninguém. O que você vai fazer? Primeira coisa, a gente vai criar uma variável chamada tempo. Quando eu falo aqui iniciar uma variável, eu só estou simplesmente iniciando uma variável, tá? Aí quando eu falo aqui de estar iniciando uma variável, dica que eu recomendo para vocês: dê nome para isso aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? A gente fez isso aqui só para mostrar, então, ó, o que eu inicio uma variável? É literalmente falar, olha, existe uma variável da categoria string, a variável que eu chamo de tempo. Então, eu venho cá e no lugar de colocar 3, iniciar a variável. Aqui, o que eu fiz? Eu defino o que é essa variável tempo. O que é definir variável o quê? O que é essa variável tempo? Essa variável tempo é a alteração do formato de data para a data padrão, dia, mês e ano. E vocês vão precisar disso. Eu estou falando aqui alguma coisa sobre que dado que vai vir aqui? Não, eu só estou definindo uma variável. E esses são detalhes que vocês precisam entender. Definir a variável aqui é muito importante para que você no futuro consiga alimentar essa variável, tá? Aí aqui começa a brincadeira. Lá no SharePoint chamado ProResultado, apresentação Office, adivinha que SharePoint é esse? Eu tenho uma lista chamada ocorrências. Essa lista chamada ocorrências é onde as ocorrências chegam através de quê? Através do Forms. Então, isso aqui é basicamente quando o Forms é criado, vou até deixar aqui, quando esse Forms aqui é criado e ele joga para dentro da automação, lembra aqui que a primeira coisa que eu falei é registrar uma lista? Esse registrar na lista aqui está literalmente vinculado a isso aqui. Ah, Carlos, mas hoje em dia não precisa mais porque tem o Forms direto dentro, o Forms direto dentro do Lists. Fantástico, se você sabe disso, meus parabéns. Pode continuar porque realmente é isso aí. Mas se você consegue fazer isso por automação, é um passo a mais que você tem capacidade. Então, vamos lá. Chegamos aqui, a gente fez o quê? Jogou as ocorrências. O que são as ocorrências, gente? Ocorrência é aquilo que ocorreu em campo. Estava fazendo tal coisa, veio peça sem kit, estava fazendo tal coisa, veio algum problema. Então, isso aqui tudo são ocorrências de problema que aconteceram. Entendi o primeiro passo? O que eu estou falando? Retornando, uma vez por mês, inicia a variável. Carlos, é importante iniciar a variável? É para você ter um nível técnico mais avançado. Nível básico, não precisa. Você não precisaria disso aqui, tá? Inicia a variável, defino ela como uma variável de formato de data. Vou virar para o lists e falar, todo mês, quando você inicializar, o que você vai fazer? Obtenha itens, não obter item. Quando você obtém item, você tem que colocar qual é o item que você está obtendo. Aqui você vai obter itens. Todos os itens. Então, você vai obter todos os itens lá no SharePoint e tal, na lista chamada ocorrências, que eu acabei de mostrar para vocês. Mas ele vai obter todos os itens? Não. Vocês vão trabalhar aqui com filtro no formato OData. Então, você vai fazer um filtro estruturado da seguinte forma. Ele está no formato aqui Start, né? Ano, mês e dia. E aí, você vai criar uma estrutura de formato aqui já com ano, mês, dia e aqui tem hora. Então, ele vai trazer essa informação aqui para dentro e você vai começar a criar o seu filtro de datas que você vai utilizar, tá? Obteve os itens, iniciou a variável, você vai fazer sua variável de contar itens, tá? Por que a gente está usando a variável de contar itens? Nada dessa parte aqui é essencial para vocês. Mas como a gente quer contar quantos itens aconteceram para ensinar o ChatGPT a fazer conta, porque ele é ruim nisso, e é um fato, o que eu falei para ele? A cada conteúdo, vocês vão ver isso por aqui, pelo raiozinho, o que eu falei? Obter itens, body, valor, ou seja, o valor do item, né? O item em si. Eu trouxe o item por completo. A cada item dessa lista, eu quero que ele faça o quê? Ele vai compor uma variável chamada contar itens, que ele vai contar um item a cada ocorrência que acontece. Se a ocorrência tiver com valor, ele vai considerar 0. Se tiver com valor cheio, ele vai considerar mais 1. Então, ele vai começar a contar quantas vezes cada ocorrência foi criada. Ele vai criar um body aqui do contador de itens. Ou seja, o body aqui está responsável aqui, cara, a esse compor aqui. Esse compor, eu defino ele como uma variável chamada
contador de itens, tá? Aqui eu já defini a variável, inicializar contador de itens, tá vendo? Eu inicializei a variável aqui falando que ela é um objeto e ela ia ser alimentada, e aqui eu construí essa variável. Então, defini a variável, tá claro? Ou seja, eu converto a data dia, mês e ano, essa daqui que eu falei para vocês, né? Defino a variável, converto ela, formato dia, mês e ano. Depois eu vou lá e obtenho os itens. O que que ele faz? Deixa eu obter os itens aqui que eu vou mostrar para vocês. O que que ele está fazendo aqui? Ele pega a data e hora atual. Aqui, ó, nesse formato... Deixa eu pegar ela toda aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui tudo para vocês. Aqui ele vai pegar a data atual e vai startar nesse processo. Aqui nesse filtro, o que que eu recomendo para vocês? Eu recomendo um filtro um pouco mais complicado, tá? Depois, ele tem que juntar as datas e pegar a diferença entre a data do início do mês e a data do final do mês e filtrar para você. Depois eu pego uma para vocês aqui, que eu peguei do mês atual para ficar mais simples. O que que ele está fazendo aqui? Basicamente, o que eu preciso mostrar para vocês é isso aqui, ó. O que que eu faço? Eu pego o formato data, pego a data do mês que aconteceu e subtraio para pegar o início do mês anterior, para que ele possa toda vez, uma vez por mês, ou seja, ele faz no primeiro dia do mês, ele pega o mês anterior e filtra somente as ocorrências daquele mês. Você concorda comigo que você vai definir a data assim, todo o início de uma vez por mês? Deixa eu pegar aqui, esse daqui não preciso dele mais. Na recorrência aqui, ó. Na recorrência, o que que eu falei? A recorrência, o que que eu falo? Uma vez por mês, a contar do dia 1º/6, ele vai fazer isso todo dia 1º. Se ele vai fazer todo dia 1º, na hora que eu vou obter os itens, o que que eu vou falar? Eu quero os itens desse mês. Aqui ele está considerando desse mês, mas na realidade é do mês anterior. Então eu pego o dia 1º, você vai pegar a primeira data do mês e a última data do mês anterior. Tudo que estiver entre essas datas, em qual campo? No campo Create. Então tudo que estiver no campo Create, que esteja desde início do mês até o final do mês, ele vai filtrar para vocês. E aí, você vai ter os dados aqui. Iniciou a variável, aqui o que a gente fez? A gente começou a fazer uma contagem dessa variável. A contagem dessa variável, o que que ela faz? Ele vai começar... Deixa eu pegar aqui, ó. Armazena nome. O que que ele vai fazer? Ele vai começar a contar. Se esse valor... Aqui, ó, set property. Deixa eu ver se é esse cara aqui mesmo. Isso aqui, ó. O que que ele vai fazer? Se a chave estiver nula, ele simplesmente vai colocar valor 1. Se a chave não existe, ele vai colocar mais 1. E ele vai começar a somar a quantidade de ocorrência a cada o quê? Tipo de ocorrência. A cada vez que o tipo de ocorrência for igual, ele vai começar a contar. Então ele vai falar, olha, essa ocorrência aqui estava 1, agora tem 2, tem 3, tem 4. Ou seja, ela nunca aconteceu, eu coloco 1. Porque é a primeira vez. Ela já aconteceu e apareceu de novo, eu coloco mais 1. Então, primeira vez que ela aparece, 1. Segunda vez, mais 1, 2. Terceira vez, mais 1, 3. E aí eu vou contando quantas vezes essa ocorrência vai acontecendo. Com isso, eu começo a ter uma visão desse compor aqui, que ele vai compondo uma estrutura. Eu defino uma variável, e essa variável aqui, ó, tá vendo o que que eu uso ela? Ela é montada através do quê? Do compor. Então, o compor vai definir essa variável. E aí eu faço um segundo compor aqui, que é o contador de itens. E aqui, deixa eu ver se eu acho o lugar. Ah, não, beleza. Ótimo, isso aqui não vai precisar, não. Então, assim, ó, fiz um compor por cada item que acontece. A gente já viu aqui por esse código. Depois, se vocês quiserem, eu peço o pessoal para liberar alguns códigos desses. Eu faço um outro vídeo mais detalhado. Eu não sei por que agora... meu mouse resolveu dar um problema. Olha lá, ele não está conseguindo ir para o lado, ele não quer abrir mais. Eu queria mostrar tudo isso aqui para vocês. Não quer abrir, deixa. Nem sabia onde é que é aquele calendário ali, onde é que é aquele Wikipedia. Então, ótimo. Isso aqui depois eu mando para vocês, tá? É bem tranquilo. Fiz isso, eu fiz o compor, ou seja, eu estou contando a quantidade variável. Carlos, precisa disso? Não. Você poderia simplesmente pegar e mandar para o ChatGPT o quê? Toda a lista de descrição das ocorrências e falar para ele, faz um resumo para mim dessa descrição de ocorrências. Ele poderia fazer. Aqui é porque a gente está fazendo uma contagem. Por que que eu vim trazer isso aqui para vocês? Por quê? Nessa contagem, o que que eu fiz aqui? Eu estou alimentando quem? O contador de itens. Esse contador de itens, ele vai ser alimentado através, aqui, esse daqui é o contador de itens. Quer o contador de itens? A variável que eu abri lá atrás e que depois eu fui alimentando ela aqui. Tá vendo? Contador de itens foi alimentado pelo body desse compor. Então, ele vai estruturar esse compor. Aí, eu vou pegar esse contador de itens aqui, vou usar ele, cadê? Fazendo a minha estrutura
de aplicação desse, entre aspas, JSON. Depois eu vou jogar aqui para dentro do quê? Da minha primeira análise de A. O que é essa primeira análise de A? Ela só vai fazer a matriz Gucci. O que ela faz com a matriz Gucci? Ela pede a lista, que eu já peguei aqui, e ela vai fazer o quê? Eu vou mandar para ela mensagem falando, usa o ChatGPT 4.4o. Inclusive, nem sei porque que tá 4o, não tá 4o mini aqui, viu, Thiago? Você tá querendo me matar do coração, né? 4o mini, por favor, gente, ou 4.1 mini, ou alguma coisa do tipo. Bem básico. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é pago, tá? Então, assim, essas opções aqui, coloca o 4o mini. E aqui na saída, você pode agora escolher se você vai sair por texto ou JSON. Então aqui eu vou dar uma resposta em texto, ou seja, faça uma análise Gucci e atribua gravidade, urgência e tendência e dá a saída no modelo o quê? Aqui eu quero que a saída seja no modelo Markdown, porque ele vai montar uma tabela. Vou fazer um compor com essa análise e vou deixar ela aqui reservada. Depois eu vou abrir uma outra análise de variável 1 e variável 2, que é para quê? Porque eu vou pedir para ele pegar o texto da análise Gucci que ele fez aqui e falar o seguinte, agora eu quero que com base naquele texto você crie um registro de não conformidade. Ao receber a Gucci, responda quais são os 2 itens com maior pontuação. Como que eu quero que ele saia? Sai em JSON. Porque se ele sai em JSON, eu posso analisar esse JSON e falar, olha, o item com maior pontuação, ele vai pegar no array o item 0 e vai compor ele. O item 1 vai ser o segundo item, que é o com a segunda maior pontuação. Quando eu faço isso, aqui ó, só para a gente poder definir, o que ele define na variável 1? Analisar JSON, item com maior pontuação 0, tipo de ocorrência. Segundo vai ser o item com maior pontuação o quê? 1, porque ele é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Feito isso, ele executa uma terceira análise. Essa terceira análise, ela vai pegar os dados anteriores, todos que a gente já conversou, e vai trazer para cá. Analise as pontuações da análise Gucci com base no item 1, isso aqui é uma variável, eu estou falando item 1, que tem maior pontuação, gere uma não conformidade para esta, gera uma não conformidade, essa não conformidade deve conter os seguintes itens. Faz uma análise 6M, Ishikawa e análise dos 5 porquês. Após a análise, gera um plano de ação do item em questão. Qual que é o item? Essa matriz Gucci. Então, eu criei aqui o item 1 e matriz Gucci. Quando eu criei aqui, do lado de fora, ele vai criar item 1 e matriz Gucci. Só para vocês entenderem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Se eu pegar esse RNC aqui, ó, e falar assim, vou editar ela aqui. Ele não tá me dando aqui, deixa eu voltar aqui para ele poder... Deixa eu fechar isso aqui para ele poder abrir de novo com as variáveis, porque ele não carregou as variáveis aqui não. Eu queria mostrar para vocês como que você coloca uma outra variável dentro desse texto. Tudo que você colocar aqui, ó, eu posso vir aqui e falar assim, adicionar conteúdo. Que conteúdo? Esse conteúdo é um texto, texto de input, fazer close e vou salvar. Quando eu salvo, vocês vão ver que vai aparecer agora aqui, ó, um outro item para eu poder alimentar. Então, as variáveis que eu coloco lá dentro do texto é porque eu posso utilizar variáveis que estão pré-estabelecidas aqui. Tá vendo aqui, ó, que agora tem o texto input? Por quê? Porque eu criei uma nova variável aqui dentro. Essa nova variável eu posso alimentar com o que eu quiser. Vou apagar ela aqui para não dar merda. Vou salvar de novo, ele vai desaparecer lá de fora. Desapareceu, tá vendo? Agora não apareceu mais. Ou seja, item 1. O que é o item 1? O item que eu defini aqui em cima. O que é a análise Gucci? A análise Gucci é a saída que eu tive aqui atrás. Então, essa análise Gucci vai ser minha saída. Fiz isso. O que eu faço? Análise 2. Essas duas análises aqui, também é muito importante você ver o quê? O ponto de saída dessa análise. Deixa ele carregar aqui de novo. Tá vendo? O ponto de saída aqui está como texto. Vai sair um texto normal. O que eu estou pedindo para compor? Estou simplesmente pedindo para compor esse texto aqui. Porque quando eu componho esse texto, aqui ele está compondo porque ele vai usar ele aqui embaixo, tá? Isso aqui é só um segredinho. Aqui, ó, é muito importante isso aqui, ó. Settings. Eu posso rodar após executar a ação, eu posso simplesmente, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui que eu quero. O que eu fiz? Ele executa, ele roda depois do quê? Compor. Então, se eu coloco compor aqui, eu posso jogar esses dois compor centralizando nesse quarto compor aqui. O que é o compor? É simplesmente o compose. É literalmente ir lá e compor uma estrutura a partir de outra. Então, ele meio que traduz um modelo de estrutura. Aí aqui você pode detalhar tudo isso. Depois eu posso pedir um modelo que a gente... Porque eu não quero entrar aqui e ficar explicando cada um desses detalhes. Primeiro, porque pode ter gente melhor para explicar isso aqui do que eu na prova do estado. Segundo, a live ia durar horas. Eu não quero fazer esse tipo de live agora com vocês. Compus, o que é o segredo? Isso aqui, ó. Eu fui lá e falei o seguinte. Cria uma segunda lista dentro desse mesmo local com análise RNC. Ou seja, todo o resultado disso aqui... Ou seja, a lista, o item mais
ou com maior número de frequência 1, item com maior número de frequência 2, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o nome do item e vai trazer o texto dessa análise, que é a análise Chikawa e tudo aquilo. Depois eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Análise do item 2, ele vai compor e criar um Word estruturado. Esse compor aqui, para que ele serve? Também é um macete. Imagina isso aqui, você chegou nesse compor aqui, você vai clicar nesse Word aqui. Você vai clicar nesse Word e você quer ver se a saída dele tá boa. A saída dele aqui. O que é a saída dele? Base 64. Base 64 você não consegue ler. Mas se você fizer um compor aqui antes? Olha a sua saída aqui toda estruturadinha, bonitinha para você poder analisar ela. E não precisar ficar apanhando da base 64 igual eu apanhei semana passada para converter. Então o compor aqui serve como validação, tá? Beleza, compus alimento, um anexo aonde? ID, esse ID aqui, o ID, de qual ID? Desse item aqui, item 1 e item 2. Você clicar aqui no ID, ele vai te falar qual ID é esse. Criar item 1 e o outro é criar item 2. E criar item 1 e criar item. E eu alimento. Como isso vai chegar lá no final? Vou vir aqui na lista, vai criar uma demanda aqui numa lista que você pode falar se ela foi concluída ou não, pode dar um responsável. E olha a demanda aqui toda estruturada. Divergência na quantidade de itens de kits. E não conformidade. A divergência na quantidade de itens. Análise 6M, Chikawa. Ele traz várias análises aqui. Análise 5 porquês. Também está aqui. Plano de ação. Ele já dá um plano de ação sugerido. Tudo por IA. E aqui, divergência na quantidade de itens. Você tem um Word aqui totalmente estruturado. Que você pode colocar. Tá no melhor layout? Não. Mas eu te entrego isso aqui pronto. Se você tiver 2.000 ocorrências no mês, ele vai analisar para você, vai contar e vai te entregar automaticamente. Todas aqui dentro. O que você precisa fazer? Criatividade. Como que você quer que seu fluxo se comporte? Eu, Carlos, nesse cliente mesmo, já vou indicar. Ele vai criar uma não conformidade num SharePoint público, onde os gestores vão acompanhar e vão dar uma tratativa. Cada gestor só vai poder ver aquele item que é dele. E vai criar uma pendência de todas as não conformidades dentro do ambiente de qualidade, que o gestor da qualidade vai ter que dar uma resposta, se ele acompanhou e se a ação de contenção, de fato, foi aprovada para que não aconteça novamente. E aí você vai ter a sua... Deixa eu fechar esse cara aqui que eu não preciso dele. Você vai ter sua ocorrência sempre rolando. Então, só para a gente ver aqui, ó. Início do mês, ele roda... Iniciei uma variável, só iniciou a variável, não tem saída, porque não tem nenhuma diferença. Ele faz o outro output, ou seja, cria uma variável chamada tempo e não tem saída. Cria uma variável aqui de input, também não tem saída. Obtém os dados. Quais dados ele obteve? Se você vir aqui no input, output, cada um dos itens, tá vendo? Ele vai mandar cada um dos itens estruturado. Aplicar a cada, ao seu compor aqui, e a definição de variável. Pegar esse compor aqui que ele vai te dar uma visão muito melhor aqui, ó. Aqui, divergência, quantidade. Se você vir aqui nele, ele vai te mostrar divergência na quantidade de kits. Ele já trouxe isso aqui. Aqui tem uma forma que você consegue ver cada uma das saídas, tá? Eu não me recordo direito. Você consegue depois ver aqui cada uma das saídas que aconteceram. Ah, desculpa aqui, ó. Saída 2. Tá vendo? A saída 3 já é outra coisa. Projeto. Na saída 4, ele vai trazer... Aí, ó. Tá vendo? Cliente, ele já trouxe outro. Tá vendo que ele foi colocando um item, depois ele vai somando um outro item em cada um que acontece. Cada um que você vai passando aqui, ele vai alimentando esses caras, tá vendo? Isso aqui é o compor. Aqui ele faz o segundo compose com a estrutura já pronta e aí ele executa a ação. Essa ação vai receber os itens aqui de acordo com a lista já contados, ou seja, aqui é que o meu time brilha, viu? O time da Privestado aqui brilha. Se você manda isso aqui, pede ChatGPT para contar, ele conta errado. O que o pessoal fez? Definiu uma estrutura lógica dentro da automação para fazer a contagem. Analisei e executei a ação. Qual que é a saída que eu quero? Deixa eu ver se eu consigo ver a saída aqui. A saída aqui, ele está aplicando a saída por automação. Então, deixa eu ver a saída aqui. O body da saída que eu quero, gente, não é isso aqui não. Aqui, ó. O body da saída, aqui, ó. A resposta, se você quiser abrir ela aqui, ele vai te detalhar toda ela. A matriz GUT está aqui. Vai fazer o compor 3. Aí é aquela questão, vocês precisam entender toda essa composição. Tá vendo? A matriz GUT sendo composta aqui num arquivo mais estruturado. Inicia a variável 1, inicia a variável 2, executa o terceiro processo sendo analisado. Você vai ver aqui a saída, cadê o body dele? Body, aqui, ó. Na realidade, ele não vai ter body porque ele vai ter várias respostas, tá vendo? Ele já traz a resposta estruturada no formato de JSON.
Ele vai analisar o JSON da resposta anterior e vai me trazer aqui os dois itens. Item com maior pontuação, divergência na quantidade de kit. Com certeza tem mais de uma resposta aqui, ó. Se você abrir ela aqui no output, ele vai te dar mais de uma resposta. Fez isso, aplica a cada e define a variável do item 1, define a variável do item 2. Acho que nesse... Não vou conseguir mostrar isso aqui para vocês, não. E aqui ele vai me mostrar cada um dos itens. Chegou aqui embaixo, executa de novo uma nova ação, uma nova análise pela IA. Novamente aqui, vamos ver o output. Está aqui as saídas, cada uma das saídas que ele me dá, estruturadas. O read da saída e está aqui a saída, divergência de não conformidade. Do lado de cá, ele me dá uma outra saída. Deixa eu ver se aqui já é o output. Pega a segunda saída aqui, ela é cliente. Problema em relação ao cliente. Vai compor as duas saídas, vai fazer aquele compose que eu já mostrei para vocês, vai popular meu watch, vai criar os dois itens que eu já mostrei, vai adicionar o anexo ao item, tá isso, a não conformidade criada, seu auditor de não conformidade disponível, e aí você pode fazer o que você quiser. Eu, Carlos, particularmente, gosto desse modelo, acho ele muito técnico, mas para mim, o melhor modelo ainda seria ler cada um desses textos e colocar um resumo disso dentro dessa análise. Mas o cliente optou por não fazer isso ainda. No futuro, depois a gente faça.